pouquinho de retorno aí. Obrigado. Diz assim: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aleluia. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, ó Deus, nesse momento, e nós pedimos, ó Deus, a iluminação, para que o Senhor possa trazer ela, ó Deus, interpretada a cada um de nós, aplicada devidamente ao nosso tempo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, muito obrigado. Nós não podemos negar os acontecimentos dos últimos dias. Na cidade de Santiago, no Chile, ou a capital do Chile, aconteceu coisa terrível para os cristãos. Cristãos católicos, no entanto, cristãos. As igrejas têm sido incendiadas, depredadas. Pessoas estão profanando o templo do Senhor. E nessa noite, o que nós vamos tratar nesse texto é a respeito da batalha do homem contra Deus. E reparem que eu falei que é a batalha do homem contra Deus e não Deus contra o homem. Não há uma batalha que Deus estabeleça contra o homem, até porque é injusto da parte de Deus, ou seria injusto da parte de Deus, batalhar com seres tão finitos como nós. Mas o homem se atreve a batalhar contra Deus. O homem, ele anseia procurar ou busca o tempo todo afrontar a Deus. E esses acontecimentos no Chile nos mostram profundamente como está a nossa sociedade. Em nome de uma bandeira, de uma ideologia, em nome de alguma coisa, eles atacam a fé de muitos. E isso não caracteriza nenhum tipo de fobia contra os cristãos. Muito pelo contrário, liberdade de expressão. Na verdade, a gente vai ver em pontos aqui específicos do texto que os homens estão cada vez mais tentando usar algo que eles não têm, que é independência. O Salmo 2, ele é um salmo messiânico. É um salmo que aponta diretamente, portanto, para Cristo, nosso Senhor. E não é de hoje que nós percebemos que a história do mundo é regida por essa batalha que o homem tem levantado contra Deus. No Éden, foi um princípio de batalha. A rebelião do nosso pai Adão. Ele desobedeceu, quebrou o pacto das obras, portanto. Por quê? Porque ele queria, de certa maneira, uma independência de Deus. A serpente o seduziu e disse: olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento e do bem e do mal, vocês não precisarão mais de Deus, vocês serão como Deus. A proposta ousada. Comeram, portanto, mas não foram iguais a Deus em todos os aspectos, não. Conheceram, provaram do bem e do mal, mas nesse pacote veio junto a ira do Senhor.
Depois a gente vai caminhar um pouco mais, a gente lembra da história de Noé. O povo não estava dando a mínima para Deus. E Deus manda o dilúvio como uma forma de acalmar todo o povo e restabelecer a aliança com o seu povo. Depois a gente vai chegar em Gênesis 11, onde a gente percebe que mais uma vez, afrontosamente, o homem se dirige a Deus e fala: vamos fazer uma torre bem alto para a gente conseguir chegar até Deus. E lá nós vamos declarar, obrigado, que o nosso nome será celebrado em todas as nações. E eu poderia citar muitos levantes, muitos acontecimentos que o homem tem afrontado de fato Deus com sua arrogância, assim como tem afrontado esses homens rebeldes, anarquistas lá no Chile. É uma realidade que está cada vez mais próxima de nós, cada vez mais próxima do Brasil, cada vez mais próxima de cada um que está aqui. Não existem mais verdades absolutas, para quê? Se cada um pode ter a sua própria verdade, todos nós vamos caminhar assim. Esse é um princípio filosófico importante que nós não devemos abraçar, apesar de ser importante entender que uma tese hoje gera uma antítese, que por sua vez, confrontada uma com a outra, gera uma síntese. E essa síntese, uma nova tese. Ou seja, não há mais absoluto. E quando a gente fala que não há mais absoluto, a gente está falando não há Deus, porque Deus é o absoluto que nós precisamos. Em primeiro lugar, no primeiro versículo desse capítulo 2 de Salmo, você que está com a sua Bíblia aberta, você pode se dirigir a ela. Começa com uma pergunta meio que retórica. E eu falo meio que retórica porque nós sabemos a resposta dela, que não está no Salmo 2, mas está na totalidade da Bíblia. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que isso acontece? Se a gente pega a história que eu comecei a narrar, a gente vai identificar que o pecado é a causa desse enfurecer dos gentios, dos povos imaginarem coisas inúteis. Mas quando fazemos uma análise profunda a respeito disso, nós vamos perceber de fato que o erro nunca estará em Deus, estará sempre no homem. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. A queda moral do ser humano, através do pecado original, é a razão de todos os homens, aqui representados pelos gentios e povos, estarem enfurecidos. E o porquê deles falarem, dizerem coisas que não edificam. A conclusão que esses homens caídos chegam é que deveriam romper, olha só essa palavra, rompamos os seus laços e sacudamos de nós. E sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, o homem está falando assim: eu quero romper os laços com o Criador através de uma conspiração, porque no versículo 2 vai dizer que os principais da terra, os reis, os importantes, os maiorais, eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão cada vez mais procurando se ajuntar contra Deus. E em resposta, o homem, ele gosta dessa ideia e fala assim: de fato, rompamos, vamos parar de viver esse cristianismo, vamos viver uma sociedade agora livre, que não precisa de religião, que não precisa de cristianismo, aliás, que não precisa de igreja. Para que igreja? Por isso vamos destruir elas. Mas na verdade é que a gente, enquanto igreja do Senhor, precisamos mostrar a moral reta
a conduta consoante a palavra. E quando eles fazem essa analogia de romper os laços e sacudir deles as algemas, eles estão comparando o Senhor ao relacionamento com o Senhor Deus a uma prisão. Uma prisão de tortura, de muitas coisas abusivas. Uma prisão que o homem não quer viver. E para esses estar em Deus não significa nada. Na verdade, significa ter um capataz, um tirano que impede que os prazeres deles sejam vividos. Rompamos os laços, porque eu não quero que ninguém me fale que eu deva aqui fazer ou que não devo aqui fazer. Mas repare que no salmo anterior, no capítulo 1, vai dizer que aqueles que estão no Senhor, eles têm o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. O prazer do mundo, ele é vivido por pessoas que estão fora do plano de Deus. E quando essas pessoas não estão encaixadas no plano salvífico de Deus, elas começam a se rebelar contra esse Deus, porque não entendem a graça maravilhosa de Jesus. Então está ligado necessariamente esse texto ao reino, a saber se são ou não do reino do Senhor, e qual rei que eles devem servir a eles próprios. Os reis se levantam na terra, e eles querem sacudir, conspiram para sacudir as algemas do tirano Deus. Querer ser independente de Deus é equivalente a querer viver sem respirar. Para nós que somos salvos, eleitos em Cristo Jesus, nós compreendemos o quanto é importante estar na presença de Deus, o quanto é importante meditar na lei do Senhor, o quanto é importante estar com os irmãos, o quanto é importante o sacramento da ceia, o quanto é importante o sacramento do batismo, o quanto é importante a gente viver a vida comum do lar, o quanto é importante a gente de fato viver a palavra do Senhor, mas para aqueles que perecem, como o apóstolo Paulo diz, é loucura. Então a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que o homem tenta ser independente de Deus através dos seus poderosos. O homem tenta ser independente de Deus através dos seus poderosos. E a gente percebe isso nos primeiros 3 versículos, quando diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você já teve, em algum momento da sua vida, vontade de estar fora da presença do Senhor? Porque a Bíblia nos ensina que quando nós experimentamos a graça do Senhor, é impossível querer uma vida longe da presença dEle. Não que a nossa fé não possa ser abalada por todos os problemas que esse mundo passa, mas ter gosto de novo da vida passada, pregressa, da vida de pecado, isso é impossível. É como o cão que volta ao próprio vômito, vai dizer o apóstolo Pedro. Então a primeira coisa é o homem tentando ser independente de Deus através dos seus poderosos. Mas olha, de contrapartida, em segundo ponto, a independência e a soberania do verdadeiro poderoso. Versículo 4-9 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Reparem, o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O salmista aqui está utilizando de um antropopatismo, um sentimento atribuído a Deus que não é de Deus, que não necessariamente é de Deus, mas é para a gente entender como Deus está agindo com relação a esses homens que acham que podem afrontar a Deus. Ri Deus dele, ri-se aquele que habita no céu. As pessoas vêm apavoradas ao meu contato, me perguntando, olha, você não está assustado com as coisas que estão acontecendo no Chile? Eu falo assim, o Senhor está rindo desse povo. Estão achando que estão ferindo a igreja do Senhor? Pelo contrário, o Senhor está zombando, de fato, zombando, porque é cômico. É uma linguagem cômica que o salmista está usando aqui. Porque uma criatura como nós jamais superaremos o Criador perfeito, que não tem sombra de variação, Deus. Às vezes a gente não tem essa noção, porque a gente pensa criatura e criador, a gente pensa o pai e o filho. E a tendência e o desejo do pai é que todo filho o supere, não é verdade? Não é verdade, presbítero Luciano? A esperança é que os filhos sejam melhores do que você e a Luciana. E muitas vezes isso acontece. As gerações são melhores. Só que isso não acontece quando nós temos a relação com Deus. Por isso o Senhor ri, zomba. Porque é a mesma coisa que uma formiga tentando te vencer. É a mesma coisa que algo muito insignificante tentando te derrubar. E olha que essa analogia ainda não é perfeita. Somente a figura do provedor, por que Deus ri? Olha só, porque somente a figura do provedor é capaz de dizer o quanto os seus providos podem ser independentes. O Senhor olha para nós e fala assim, coitado deles. Se não fosse a minha misericórdia sobre a vida deles, eles certamente seriam devorados, destruídos, consumidos. Por isso que Deus acha cômico. Ao mesmo tempo que Deus acha cômico, Ele mostrará aos que buscam a independência, a sua ira. E os confundirá. Olha só o versículo de número 5, diz, na sua ira, a seu tempo. Às vezes a gente já está orando assim, Senhor, destrua aquele pessoal lá no Chile, que está fazendo isso. Não, Deus tem um tempo dele. A seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Lembram que eu falei de Gênesis capítulo de número 11? A mesma expressão é usada por Deus na Santíssima Trindade, quando Ele fala assim, desçamos e confundamos, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. O Senhor confundirá. Gênesis 11, versículo 7. O Senhor trará confusão no meio deles mesmo. Sabe por quê? Porque não há existência fora da presença do Senhor. Não há quem possa gritar, eu sou independente de Deus. Todos nós somos carentes da glória do Senhor. Por mais habilitado que você seja, por mais conhecedor que você seja, por mais títulos que você tenha, não existe independência de Deus. Não existe. Mas os homens insistem em dizer que não precisam de Deus. Desprezam o Deus das Escrituras.
profanam a casa do Senhor. A partir do versículo 7, Deus vai mostrar que o fim do santo decreto dele é Cristo. E é Ele, Cristo, quem detém todo o direito sobre as nações da terra. Olha só, proclamarei o decreto do Senhor. E Ele me disse, é uma linguagem como se Cristo estivesse falando: tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Cristo agora é o herdeiro, portanto o rei sobre todas as coisas. E a gente vai lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que toda língua confessará, e todo joelho dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que profanem os templos, ainda que o nosso corpo seja entregue para ser castigado, aqueles que estão trazendo esse tipo de confusão à sociedade, hão de dobrar diante do Senhor e dizer que Ele é Deus. Foi assim com os soldados romanos, quando eles crucificaram Jesus, e olharam todos os sinais, o dia escurecendo, e de repente bradavam um para os outros, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque chegará o tempo que Deus trará a sua santa ira. E olha só, agora munido de majestade outorgada por Deus, Cristo vai reger a terra com vara de ferro, com rigidez, com justiça. E é interessante aqui que ele conjuga uma propriedade com outra, dizendo: com vara de ferro as regerás, e também despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, é justiça e também sabedoria, porque somente o Criador, o oleiro, conhece o vaso e as suas fragilidades. Somente Deus, Ele é conhecedor da sua vida. Somente Deus conhece aqueles homens que estão fazendo essas coisas. Somente Deus. E Cristo, Ele será justo. Uma justiça que nós não compreendemos, principalmente se tratando de nação brasileira. Ele será o justo juiz, trará justiça a si próprio. Então a gente viu que, em segundo lugar, a independência e a soberania do verdadeiro poderoso, só que não termina aqui. Termina com a advertência do verdadeiro poderoso, o verdadeiro rei. Versículo 10 até o versículo 12, vai dizer assim: agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugia. Num conceito lógico, um problema é apresentado. Qual é esse problema? Os reis que se rebelam, que conspiram e se ajuntam contra o Senhor. Uma sentença é dada, Cristo reinando com justiça e sabedoria, mas uma oportunidade também é apresentada. Esse é o Evangelho de oportunidades. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Mas quem não tem ouvido não vai ouvir, quem está com os ouvidos obstruídos não vão perceber, não vão ouvir. E a expressão agora significa, sabendo que vocês estão errando, agora, pois, ó reis, compreendendo que haverá um juiz justo, esse agora significa isso, compreendendo que haverá um juiz justo, sede prudentes. O salmista ele começa a apresentar depois de uma afirmação tão contundente, agora pois, ó reis, porque ele está de fato aqui concluindo uma sentença, dizendo, vocês agora entendem quem de verdade é o rei. Ele nos dá 5 ordens, e eu quero terminar com essas 5 ordens. Primeiro, sedes prudentes. Ter prudência. Por quê? Porque a gente não está diante de qualquer um. A gente está diante do Deus Todo-Poderoso. Ter prudência perto da autoridade é o mínimo que se espera. A nossa lei de trânsito, por exemplo, fala que a gente precisa ter alguns aparatos dentro do carro, um step. Não é assim? Um macaco, uma chave de roda. E quando isso não é observado, o que nós recebemos? Uma multa. E por que vem essa multa? Por causa da falta da prudência. Em se verificar todos os apetrechos que o veículo ali precisa. Então, o que o Senhor está dizendo? Ó reis, sedes prudentes, percebam que vocês não podem contra o Rei dos Reis. Mas não só isso, o outro verbo é deixai-vos advertir, ou sejam submissos. Porque não adianta você reconhecer que existe um Senhor sobre a sua vida, se você não se submete a Ele. Você dizer que Ele é Deus, que Ele é o Rei da sua vida, e você não obedece a um decreto desse Rei. Sede submissos. Entendam, sejam advertidos, compreendam. Um homem que não compreendeu isso foi Pilatos, que diante de Jesus ele falou assim, você não sabe com quem que você está falando? Eu tenho o poder de te soltar ou te mandar prender e te crucificar. O que Jesus respondeu? Nenhum poder te é dado, senão aquele que vem do alto. Às vezes a gente escuta a palavra. Às vezes a gente é confrontado pela palavra. A gente entende, a gente tem a prudência. Mas a gente não obedece às ordenanças. E lembrando que a gente está sendo controlado aqui pelo Salmo 1 também. O Salmo 1 vai dizer que a lei do Senhor, ela é de fato maravilhosa. Antes tem o seu prazer na lei, na sua lei medita dia e noite. E por conta desse meditar na lei, nós seremos comparados a árvores plantadas. Mas esse meditar na lei significa não somente olhar e ficar lendo essa lei, mas cumprir, observar, crer e observar tudo quanto lhe ordenar, diz um cântico do nosso cenário. O terceiro verbo que eu quero frisar com os irmãos aqui é servir ao Senhor. Olha só como é que os passos são interessantes, ser prudentes, ou seja, entendam. Sejam advertidos, sejam repreendidos. Agora, depois de vocês entenderem e serem corrigidos pelo Senhor, sirvam a esse rei. Porque vocês são reis entre si, mas existe rei sobre os reis. É o Senhor Deus. E nós devemos servir ao Senhor, reconhecendo quem é o verdadeiro poderoso. Servir ao Senhor, irmãos, não é ter um cargo dentro da igreja.
É também isso. Mas a gente serve ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Eu sirvo ao Senhor no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, no meu lar. Eu sirvo ao Senhor enquanto eu estou andando, inclusive dentro da igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui é um serviço ao Senhor. É a nossa adoração ao Senhor. O quarto verbo que eu quero destacar, e penúltimo, é alegrai-vos. Olha só que interessante. Eles estavam achando que estar em Deus era uma prisão de tortura. Em lugar de prisão, não tem alegria. Eles falam isso. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as algemas. Só usa algema quem é prisioneiro. Para eles estavam falando assim, a gente não tem alegria em Deus. Para que a gente vai viver isso? Então vamos romper com tudo isso. Só que, depois de você compreender, ser prudente, você ser advertido, você começar a servir ao Senhor, você também é convidado a se alegrar. Rebate a ideia de que Deus é um tirano, que leva todos em uma cadeia de tortura. Alegria, o povo de Deus é um povo alegre. Apesar de toda circunstância, nisso exultai, diz o apóstolo Pedro. À medida que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo, vocês também devem ser alegres. Porque sobre vós repousa o peso da glória de Deus. O último verbo é beijai o filho. Obviamente é uma figura metafórica, mas é um ato de amor e de carinho. Ou seja, sirvam o filho, tenham amor pelo filho, para que o pai não se irrite, para que a ira não venha sobre o povo. O ato de amor para com Cristo nos livra da ira de Deus, que é justa, mas é terrível. E por que é terrível? Porque a palavra diz que é terrível. Hebreus 10:31 vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E não só isso, não só te livra da irritação, da ira de Deus, mas também traz firmeza ao seu caminho. Firmeza ao teu caminho. Mais uma vez, aí ele vai trazer uma ideia de conclusão. Por quê? Porque dentro em pouco lhes inflamará a ira. Se eu pudesse dar um outro tema para essa mensagem, era o Deus bipolar. Que está rindo, zombando, mas que daqui a pouco está irado com aquele povo que está se levantando contra ele. E bipolar eu estou usando aqui de uma maneira lúdica, tá, irmãos? Que não há variação em Deus. Ao mesmo tempo que Deus está zombando, Ele está trazendo justiça. Ao mesmo tempo que Deus está rindo, Ele está trazendo a sua mão de ferro, esmagando todos os que se levantam. No entanto, há uma esperança para mim e para você. E está no finalzinho do verso 12. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Em momentos de tensas dificuldades, afrontas, nós devemos nos refugiar em Deus. Mas Pedro, a casa do Senhor está sendo destruída. Eu não estou falando de templo,
Eu estou falando de se refugiar nos braços de Deus. Na pessoa de Deus. E extrair dali a alegria que nós precisamos para viver. Para terminar, irmãos, lá no Chile estão incendiando as igrejas. As igrejas. Talvez aqui nós estejamos, de alguma forma, profanando a igreja por conta dos nossos atos pecaminosos. De alguma forma a gente está vindo para a igreja achando que vamos ser nutridos de uma força tal que vamos poder combater contra Deus e ainda achar que vai vencer. E quem vem para a igreja para servir com esse pensamento de dizer, olha, eu tenho crédito com Deus, o Senhor está rindo desses que falam assim. Não há crédito em nós. Não há crédito que nós possamos obter de Deus. Porém também não há débitos. Porque Deus nos comprou com o seu Filho Jesus Cristo. Você hoje está pago pelo sangue, paga pelo sangue de Cristo. Não temos mais agora nenhuma condenação. Romanos vai dizer isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O meu desejo é que o Senhor, na sua santa ira, venha trazer justiça àqueles irmãos que estão sendo perseguidos. E ao mesmo tempo que nós possamos nos abrigar nele, nos refugiar nele, para que a nossa vida tenha pitadas de alegrias indizíveis. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nós podermos, ao auxílio do Teu Espírito, e podermos compreender de fato a Tua palavra. Nos perdoe os pecados, ó Deus. Nós às vezes não trazemos um fósforo ou um fogo para trazer prejuízos à igreja, ao templo, mas às vezes a gente vem com a nossa vida tão imunda diante do Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor nos perdoe. O nosso desejo é que nós sejamos prudentes, que nós sejamos submissos, que nós sejamos, ó Pai, de fato, pessoas que servem ao Senhor de todo o coração, pessoas que demonstram o ato de amor ao Senhor, porque nós só conseguimos amar ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faça compreender a dimensão desse amor maravilhoso. E que nós possamos oferecer ao Senhor um culto, um serviço, ó Deus, que transcende aos momentos determinados por essa congregação. Que a nossa vida seja um culto na Tua presença. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.